Alguma vez vocês pararam para pensar quanto tempo tem entre o nascimento de um filho e o primeiro encontro com a mãe? Se a gente estiver falando de maternidade biológica, pode ser segundos. Ali no parto, sala, nasceu aquele primeiro colo, aquela emoção intensa. É muito rápido. Mas existem outras formas de maternar. Eu, por exemplo, entre o nascimento do meu filho e o nosso primeiro encontro, tem alguns anos. E esse ato que existe entre esse momento do nascimento e o nosso encontro produziu inúmeras histórias, emoções, que se costuram e se conduzem até o momento em que a gente se encontra. E me provocam algumas reflexões que eu quero dividir hoje aqui com vocês sobre maternidade. Uma das coisas que a sociedade mais espera de uma mulher, ou a coisa que a sociedade realmente espera de uma mulher, é que ela tenha filhos e que ela cuide carinhosamente desses filhos. Isso é algo que é esperado. A maternidade é apresentada para nós mulheres como algo instintivo. O instinto materno. Isso é apresentado para a gente. E espera-se que seja uma maternidade biológica. Que se engravide, espere os 9 meses, faça o chá revelação, como hoje em dia muitas mulheres, muitas famílias gostam de fazer. Tanto isso que a adoção ela não é uma escolha dos casais, normalmente. Geralmente, quem opta por adoção o faz porque tentou várias vezes a gravidez biológica, não conseguiu, então eu vou partir para essa questão da adoção. Uma outra coisa importante para a gente pensar é uma menina. Um dos primeiros brinquedos que uma menina recebe é uma boneca. E, geralmente, é uma boneca que parece com um recém-nascido. Tem ali aquela cara esquisita de um recém-nascido, mas tem aquele cheiro gostoso, porque boneca é cheirosa, né? Aquele cheirinho. E a menina já é ensinada ali a embalar aquele bebê. E essas bonecas, gente, não sei se vocês já repararam, vão ficando cada vez mais modernas, né? Faz xixi, troca fralda, fala mamãe, e aí tem o carrinho, e aí a criança já está lindinha lá empurrando o carrinho de criança, né? Com o bebezinho. Ai, que bonitinha ela, já sabe segurar o bebezinho. Ai, vai ser uma ótima mãe. Gente, eu ouvi isso, eu tenho certeza que várias de vocês que estão aqui já ouviram isso. Assim também como eu ouvi um monte de pergunta. Como que vai ser o nome do seu filho, já sabe? Cara, eu tinha 5, 6 anos, eu já ouvia. Com quantos anos você vai engravidar? Vai ter quantos filhos? Vai ter 2? Vai ter 3? Eu tinha, gente, uma boneca com 6 anos de idade, que tinha cara de recém-nascido, e ela vinha com certidão de nascimento e meu nome como mãe. Eu não sabia ler nem escrever, eu já tinha filho. E eu estava lá, né, embalando o bebezinho, e minha mãe feliz, porque eu estava sendo treinada para o cuidado. E a gente vai recebendo esse monte de perguntas, e a gente tem resposta para tudo, geralmente, nós meninas. E eu tinha nome, era Débora, Vanessa, cada semana era um, o nome da moda. Babalu, o nome da moda da novela, de preferência. Mas eu não tinha resposta para uma pergunta, e principalmente quando eu cheguei na adolescência. Com quantos anos eu queria engravidar? Porque, na verdade, eu nunca pensei em engravidar. Sempre pensei em ser mãe, mas eu nunca imaginei barriga, filho, parto. Era algo que, na verdade, me dava medo, me dava um certo temor. E quando eu compartilhava isso com as pessoas, o que eu ouvia? Sabe o que é? Você não se apaixonou ainda. Na hora que você se apaixonar, vai querer engravidar. Com certeza. Até parece, né? Porque tem umas paixões que dá dor de cabeça, dá estresse, dor de barriga, menos vontade de engravidar, não é verdade? E aí eu fui muito construindo essa minha história. Ok, já sei, eu quero ser mãe. Então, eu posso ser uma mãe por adoção? E eu vinha nessa. E a adoção sempre foi algo que me surpreendeu, que me seduziu. Eu costumava sempre ficar ouvindo histórias de adoção. Nossa, você é uma mãe por adoção? Me conta como que é. Gostava de frequentar abrigos no final de semana para brincar com as crianças. Era algo que fazia parte de mim ali.
Mas essa maternidade eu ia sempre jogando para o futuro. Quando ser mãe? Quando a minha carreira deixar, né? Porque, na verdade, eu preciso estar estabilizada financeiramente, chegar no ponto correto da minha carreira para eu poder ser mãe, lógico. Isso vai me dar um baita de um trabalho e tal. Como é que eu vou fazer com a minha carreira? E olha que loucura. Eu ia sempre jogando para frente. Sempre jogando para frente. E eu jogava para frente achando que eu era uma menina moderna. Sou moderna, vou trabalhar, vou ser mãe mais velha e tal. Só que, na verdade, era o capitalismo que estava me convencendo de que eu tinha que ser mãe mais tarde, para eu poder sempre servir ao mercado. Porque se a gente for parar para dar uma olhada numa pesquisa, por exemplo, que a FGV fez agora em 2016 e em 2017 com 247 mil mulheres que tiveram filhos durante esse período. Eles descobriram, gente, nessa pesquisa, que 50% dessas mulheres foram demitidas até 6 meses depois que o neném nasceu. As nossas chances de perder o emprego depois que engravidamos são de 50%. Então, não importa se eu vou engravidar com 22, com 30, com 37. Eu tenho 50% de chance de ser demitida. E tem uma coisa que a gente já sabe. É muito difícil uma mulher ir procurar emprego grávida, se submeter a uma entrevista de emprego, estando grávida. É meio que já está dado que o mercado não vai nos aceitar. E aí a gente vai na entrevista de emprego, o que a gente ouve? Você é recém-casada? Pretende ter filhos? Quando que você quer engravidar? Sempre esse tipo de pergunta. E nunca vejo ninguém perguntando para os homens, e aí? Quem que fica com seus filhos quando eles estiverem de férias? E se essa criança ficar doente? Quem é que vai ficar com essa criança? Só pergunta para a gente. Foi aí que eu descobri que, poxa, essa escolha não pode ser do mercado, essa escolha tem que ser minha. E eu só descobri isso aos 37 anos, numa conversa com uma amiga. A gente foi viajar, e nessa viagem a gente ficou horas conversando, e essa minha amiga, que também é uma mulher jovem, já um pouco mais velha, Juliana, médica, me contou que estava super ansiosa, porque ela já estava há 2 anos na fila da adoção, e que estava muito perto da filha dela chegar. E aí eu falei para ela, poxa, Ju, que bacana, eu também tenho esse sonho grande. E a gente começou a conversar, e eu falei para ela, mas eu estou esperando o meu momento profissional. E aí a Ju me convenceu naquela conversa, que foi muito emocionante, que, cara, quem tinha que determinar o momento da minha maternidade era eu e não o meu trabalho. E eu voltei para casa tão empolgada que eu até comprei uma boneca, gente. Eu comprei uma boneca, cara. A gente estava em Orlando, fui, comprei uma Barbie negra maravilhosa, porque eu vi a minha filha. Porque eu chegar no Brasil, eu vou me inscrever na fila da adoção, e eu vou ter uma filha linda, estou até vendo ela pretinha, vai ter trancinha, vou colocar lacinho de fita maravilhosa. Uma criança ali de uns 8 anos, porque eu também nunca me vi uma mãe embalando um bebezinho. Às vezes a gente acredita que toda mulher quer ter um filho e quer ter um bebê. Muitas querem, mas algumas não querem. Isso não significa também que a gente não ame crianças, porque eu amo crianças, eu adoro os filhos das minhas amigas, mas quando eles começam a chorar, eu devolvo para a mãe. Ai, toma, é seu. Ai, que linda. Exatamente isso. Então eu pensei, bom, sou uma mãe por adoção e de um filho mais velho. Fui construindo tudo isso e fui buscar. Me coloquei no processo de adoção, idas e vindas, alguns meses se levaram, e a menina pretinha não veio. Veio um menino. Veio um menino. E um menino de 14 anos. 14 anos. Olha esse ato que fez com que a gente fosse conduzido a nos encontrar. E um menino extremamente sedutor, que me conquistou. Não foi no primeiro dia, não foi no primeiro dia, mas na nossa construção a gente foi se seduzindo. E aí, pasmem, eu me transformei na santa do momento. Santa. Porque quando o povo olha e fala assim, você é mãe? Ai, sou, eu tenho um filho por adoção, adotei ele já adolescente. Meu Deus! Nossa, mas que corajosa! Você é maravilhosa! Incrível! Uau! Eu sempre falo, obrigada, eu sou mesmo. Maravilhosa. Eu percebo, todo dia eu falo para o espelho, você é maravilhosa.
mas não por isso. Não por ter escolhido a adoção como via de parentalidade. Muito pelo contrário. Posso ser por outras coisas, mas não porque ter me optado a adotar uma criança adolescente, um adolescente. E as pessoas me dizem isso porque aqui no Brasil, quando a gente vai falar de adoção e dar uma olhada nos números, eles são flagrantes de uma desigualdade imensa. Hoje a gente tem 6 vezes mais pessoas querendo adotar do que crianças disponíveis para serem adotadas. A grande questão é que 80% dessas pessoas que querem adotar uma criança, elas querem adotar uma criança com menos de 4 anos e, na maioria, meninas. E a maioria das crianças que estão disponíveis para adoção hoje, no Sistema Nacional de Acolhimento, são de crianças com mais de 8 anos e, em grande maioria, meninos. Se a gente for pensar na idade do meu filho, eles formam o maior grupo de crianças dentro das casas de acolhimento. Meninos negros com mais de 12 anos. Só que só 1% das pessoas que querem adotar estão disponíveis para adotar esse tipo de meninos. E eu entrei nesse grupinho do 1%. E aí as pessoas me vangloriam por isso. E a gente tem, enquanto sociedade, um comportamento de acreditar que a adoção é algo primoroso, algo incrível. Uau, ela foi capaz de adotar. É só uma escolha para se tornar um pai ou uma mãe. Não tem nada de caridoso nisso. São escolhas que a gente faz para se tornar pais. Não necessariamente algo incrível. E é importante que a gente deixe de enxergar como algo incrível, passe a enxergar como algo normal, para que as pessoas sejam vistas como reais seres humanos, cheios de defeitos e de qualidades. E está tudo bem. Aqui no Brasil, a gente tem a mania de chamar a adoção de crianças mais velhas e de adolescentes de adoção tardia. E aí eu fico pensando que o que é tardio no dicionário? É aquilo que é tarde, passou do tempo, já não é mais. Como é que pode se chamar de tarde um amor tão bonito? Passou do tempo de amar alguém? Não pode. A gente precisa, pelo menos, repensar também essa maneira como a gente se refere a essa adoção. Adoção de criança e adoção de adolescente. Não precisa ser uma adoção tardia. Uma outra coisa que as pessoas me perguntam muito também é que, uau, você foi capaz de adotar um adolescente. Como é que você teve coragem de adotar um adolescente que já não dá mais para a gente moldar? Oi? A gente molda filho? Eu não sabia. Coloca na forminha, amassa e faz do jeito que a gente quer. Filho a gente deixa ser, né? A gente cria, educa para que ele seja o melhor que ele puder ser. É claro que o ambiente que a gente vai criar os nossos filhos vai, sim, determinar muito do que ele vai ser no futuro. Mas ele nunca vai ser exatamente o que a gente gostaria que ele fosse. E eu mesma não quero que o meu filho carregue o peso de ter que viver a própria vida tendo que me agradar todas as expectativas que eu tenho com relação a ele. Eu quero apenas que ele seja um menino feliz, que ele seja um menino livre para viver, para ser, para amar. E essas são as reflexões que eu trago de tudo isso que a gente viveu, que a gente tem costurado. A maternidade é apresentada para nós como um sinônimo de felicidade feminina. Só que não, né? Maternidade é um perrengue só. Tem dia que eu quero matar meu filho. Não posso falar isso nas redes sociais, né? Mas tem dia que eu quero. Tem dia que eu preciso dizer para ele, filho, eu te amo, mas agora eu estou com muita raiva. Filho, eu te amo, eu te quero perto, mas você me deixou nervosa. Porque é assim, maternidade tem altos e baixos, e é na biológica, é na maternidade por adoção. Não é aquela linha linda, plena, que eu adoraria que fosse. Nossa, ia ser tão maravilhoso. E essa história de instinto materno,
eu não sei nem te dizer se existe, mas, de fato, não é para todas nós. Algumas nem desejam ser mães. E está tudo bem, não tem problema nenhum. O importante é que a gente consiga trazer à tona as nossas vontades, os nossos desejos. E aí, eu preciso mostrar para vocês o Rafael. Essa peça, Rafael, completou 18 anos. E o Rafa, eu costumo dizer que ele tem o sorriso mais lindo do mundo, depois do meu, lógico. Vocês perceberam, né? E ele tem algo de muito especial, porque o Rafael é um menino que ninguém quer, que quase ninguém quer, porque eu quero o Rafael. Ele é um menino que a sociedade não quer ver, que a sociedade está matando. Ele é um menino que a sociedade está excluindo. Ele é um menino que não faz parte. Ele é um menino que precisa ser puxado pela mão. É um menino que merece muito ser amado. Esse é o Rafa. E a gente tem vivido histórias incríveis. Meu filho, eu digo que uma das melhores características que ele tem é de abraçar as oportunidades, sem deixar que elas passem por ele. E aí a gente vai construindo a nossa história, né? E eu costumo dizer que é bem como Mano Brown já cantou. Família brasileira, 2 contra o mundo, mãe solteira, de um promissor dono do mundo. E antes de dono do mundo, um protagonista da própria história. Muito obrigada.